também tem a individualidade, né? Isso! Tem adultos que dormem bem, ficam bem dormindo 5 horas, tem adultos que precisam de 9 horas de sono. Então, o princípio básico pra gente conseguir dormir é a gente relaxar. A gente conseguir relaxar. Se você instituir horários fixos, provavelmente essa criança vai ficar um pouco mais estressada, porque não necessariamente ela aguenta aqueles horários. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado Criança. Estou aqui com a pediatra, a doutora Marrissan, e com a Luciana Salles, especialista em sono infantil. Hoje nós vamos pegar um pouquinho o gancho, né, do nosso último programa, em que a gente falou sobre os mitos do sono das crianças dos bebês, né, de 0 a 3 meses. E aí eu acho que uma dúvida que fica no ar depois deste episódio é: quantas horas nosso filho precisa dormir por dia? Assim, tem uma média? Sim. Na verdade, existem várias tabelas de médias de sono por idade, né? Não existe um consenso oficial mundial, mas existe uma que provavelmente é a mais seguida, que é de um instituto americano chamado National Sleep Foundation. NSF é a sigla deles. É a tabela pela qual eu sempre me baseio na minha prática. E eu vejo quando saem novos estudos sobre novos patamares e médias de sono recomendada, principalmente para adultos. Eles estão sempre muito próximos, esses novos estudos dessa instituição, tá? E aí, acho que é interessante que cada pai, cada mãe se informe sobre essa média. A tabela do National Sleep Foundation, ela não traz uma quebra entre sono diurno e sono noturno. Ela traz uma média das 24 horas do dia. Da somatória do dia inteiro. Exatamente. Então, eles não trazem uma informação oficial dessa quebra, né? Mas é muito importante quando a gente fala de sono infantil, que a gente saiba mais ou menos como aquela média por idade se traduz entre dia e noite. Porque senão você pode também gerar um desequilíbrio nesse descanso e no organismo da criança, porque você não entendeu como que você tem... Porque assim, o sono saudável vem do equilíbrio. Tanto emocional, quanto físico, quanto alimentar, tudo, né? O equilíbrio existindo promove um sono saudável, ponto. Se eu não instauro um equilíbrio ao longo do dia, porque eu não entendi essa distribuição de horas de sono ao longo do dia e da noite, esse desequilíbrio se instala, né? E aí, cada pai, cada mãe tem que procurar um pouco essa informação, porque são muitas quebras em cada faixa etária do quanto essa criança tem que dormir durante o dia e durante a noite. Além de eu entender quanto desse total das 24 horas do dia deveria ser de dia e deveria ser de noite, esse equilíbrio também vem pelos intervalos em que a criança fica acordada, né? Então, por exemplo... E são as janelas de sono, não é mesmo? Mais ou menos. Se eu pego uma criança, por exemplo, aí, vamos supor, de 9 meses de idade, né? Só para mudar um pouquinho a faixa etária do programa anterior. Uma criança, a partir dos 6 meses de vida, a criança já tem condição de dormir de 10 a 11 horas por noite, né? Aos poucos ela vai abandonando a mamada, quanto melhor segura essa mãe se sente, ela vai conseguindo que essa criança não mame mais durante a noite. E essas 10, 11 horas noturnas vão se tornando horas seguidas de sono. Muitos pais se assustam com essa informação, né? Como Nossa, assim meu filho vai dormir 11 horas? E sem mamar? E sem mamar direto? Né? Mas assim, a gente vê que os bebês, a partir dos 6 meses, se são bebês saudáveis, se são bebês que estão ganhando peso adequadamente, se não tem nenhuma questão de prematuridade, de dificuldade de ganho de peso, eles têm reserva para dormir esse tanto durante a noite e passar esse jejum de 10, 11 horas sem precisarem mamar. E é um processo, né? Onde a mãe tem que ganhar confiança para que se retire aos poucos essas mamadas. Com isso, a criança vai sentindo que ela dá conta, né? Mas, enfim, pegando lá, então, o nosso bebê de 9 meses do exemplo, se a partir do 6º mês de vida esse bebê já começa a poder dormir de 10 a 11 horas noturnas,
Um bebê de 9 meses deveria dormir aí no total das sonecas entre 4 horas e meia, na somatória das sonecas. Distribuídas ao longo de 3 sonecas, às vezes 2, né? Porque a passagem de 3 para 2 sonecas acontece aí entre o 7º e 9º mês de vida. Existem bebês de até 10 meses que fazem ainda 3 sonecas. Mas o grande ponto aqui é que se eu não sei que o meu bebê, nesse exemplo, de 9 meses, precisa dessas 4 horas e meia na somatória das sonecas, e como que eu devo, mais ou menos, ajudar ele a ter essa distribuição dessas 4 horas e meia, não basta ele chegar em 4 horas e meia, se não existe o equilíbrio ao longo do dia, porque ele vai acumular cansaço em algum período. Por exemplo, se ele fizer uma soneca de 3 horas, só que antes dessa soneca de 3 horas ou depois, ele ficou um monte acordado, além do que ele aguenta para a idade dele. Que aí Ele vai se entram. estressar. Exatamente. E entram as janelas de sono que você estava falando. Que eu queria, inclusive, disponibilizar aqui na nossa tela, enquanto a Luciana explica um pouquinho sobre as janelas de sono, para que vocês entendam, né, mais ou menos como é que funciona de acordo com cada faixa etária. Sim. Bom, então assim, as janelas de sono, elas são o intervalo que as crianças conseguem mais ou menos ficar acordada entre cada período de sono, né? Quais são os cuidados, né? Assim, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que eu nunca fiz nenhum post sobre tabela de janela de sono. Não gosto de ficar falando desses intervalos, porque se as mães se fixam nesses intervalos, é a mesma coisa que pegar uma rotina no papel. Ah, qual a rotina que meu filho tem que seguir? Eu nunca vou te colocar uma rotina no papel com os horários. Que é a mesma coisa do princípio do porquê que eu não faço isso e o porquê que eu não posto sobre janelas de sono. Porque se você fixa intervalos que sempre vão durar aquilo, ou horários de tudo no papel que a rotina tem que ser seguida, isso é completamente na contramão de seguir o ritmo dessa criança. É antifisiológico. Não né? é? E o princípio básico para a gente conseguir dormir é a gente relaxar, a gente conseguir relaxar. Se você instituir horários fixos, provavelmente essa criança vai ficar um pouco mais estressada, porque não necessariamente ela aguenta aqueles horários. E aí, se você segue aqueles horários a ferro e a fogo, você vai aos poucos estressando um organismo que talvez teve fome meia hora antes, precisou fazer uma soneca mais cedo um pouquinho, ou mais tarde um pouquinho. E aí, aos poucos, esse organismo vai ficando estressado na somatória do dia, porque teve que seguir horários fixos e você não flexibilizou o ritmo que aquele organismo estava pedindo. E aí, na hora de dormir, que precisa relaxar para dormir, que é um princípio básico para a gente conseguir dormir, não consegue relaxar, porque foi acumulando esses estresses por horários fixos e por janelas de sono fixas. Então, esse é um primeiro ponto muito importante que as famílias têm que entender sobre esses intervalos de janela de sono. E para que elas servem, então? As janelas de sono foram calculadas num estudo onde se levou em consideração crianças de todas essas faixas etárias que foram consideradas no estudo, ou seja, crianças de 0 a 3 anos, mas elas eram crianças descansadas. Quando eu meço o intervalo que crianças descansadas aguentam entre os períodos de sono, você concorda comigo que são períodos maiores do que crianças exaustas ou crianças que não dormem bem? Ou doentes, ou criança com algum tipo de doença. Aí os pais né? pegam essas tabelas na internet, é só você dar um Google que você vai achar as tabelas de janela de sono. E seguem a ferro e a fogo esses intervalos para os seus filhos que estão privados de sono, que estão exaustos. Não vai funcionar. E, de novo, não vai prestar atenção na criança, que é o mais importante. Exato. Treinar o olhar para o filho, né? Então, para que eu gosto que os pais saibam mais ou menos qual é a janela de sono da idade do seu filho? Para que eles olhem para aquela informação, entendam que elas foram calculadas com crianças descansadas e para que eles saibam que se o meu filho está nessa faixa etária e, portanto, a janela de sono dele é mais ou menos esse intervalo, só que eu estou lidando com meu filho numa fase em que ele está muito cansado, exausto, eu tenho que trabalhar desse máximo de janela de sono para menos. Porque é claro que ele não vai aguentar. Então, para mim,
O mais importante dos pais saberem a informação da janela de sono é para eles trabalharem dali para baixo. Porque daí você começa a vencer esse estresse que está no organismo da criança, porque você sabe que você tem que estar para menos. Você começa a olhar para essa criança e ajudar ela a ter um ritmo mais respondido. Com isso, você tira aquele estresse do organismo dela que foi se acumulando por privação de sono. E aos poucos você vai se aproximando dessa janela de sono naturalmente por vencer esse cansaço. E não porque você já olhou para aquela tabela. Eu recebo muitas mensagens de mães no Instagram falando assim: meu filho não consegue chegar nessas janelas de sono, eu não entendo, ele deve ter algum problema, tô pensando em marcar um neuro. Eu falo, gente. Também tem individualidade, né? Isso! Tem adultos que dormem bem, ficam bem dormindo 5 horas, tem adultos que precisam de 9 horas de sono. Então, e aí, voltando para a tabela de sono do National Sleep Foundation, que mostra o total de sono que cada faixa etária precisa a cada 24 horas, eles ali, acho que até a gente pode colocar aqui na tela esse gráfico deles também. Vocês percebem que eles têm ali, no meio do gráfico, a média que cada faixa etária precisa e acima dessa média, o quanto ainda é aceitável e também abaixo dessa média, qual o mínimo. Agora, qual é o grande ponto? O que eu falo para os pais, principalmente de pais que têm crianças que dormem mal? Quando a gente pega uma criança que está em privação de sono, provavelmente esses pais olham para esse gráfico e falam: ah, mas o meu filho dorme esse mínimo, então tá tudo bem. É muito importante saber ler as informações e saber digerir as informações. Porque assim, não é porque seu filho tá no mínimo que ele tá então bem. Tá tudo bem. Qual é o comportamento que essa criança tá te mostrando? É uma criança que está irritada o dia inteiro? Uma criança que às vezes se alimenta mal? É uma criança que tem episódios de choro às vezes? Ou que acorda muito à noite? Então assim, tem que olhar as características pra gente ver se tá tudo bem. Porque a família tem que funcionar, né? Exato. Eu sempre converso com os pacientes sobre isso. É individualizar e a família tem que estar funcionando. Funcionando como, doutora? É cansativo? É. Mas assim, é tão cansativo a ponto de que sua vida tá indo por um caminho que você não acha que tá legal. Seu filho consegue prestar atenção na aula, consegue ser uma criança responsiva, consegue aprender. É uma criança muito irritada, que chora muito. Pede colo. O tempo todo. Tem alguma coisa errada. Pede peito, né? O tempo todo. Né? Tudo isso, assim, são sinais de que tem alguma coisa errada. E não importa o tempo, necessariamente. Isso, exatamente. A gente vê como é que tá funcionando. Tem que funcionar. É isso. Olhar de uma forma integral para essa criança. Porque, então, assim, essa é a primeira coisa que eu falo. Porque, assim, toda vez que eu venho com um gráfico, com uma tabela, eu já falo, gente, calma, né? Não olha para aquilo e fala, tá tudo bem, e vira as costas. Então, olha uma tabela dá uma segurança, né? A pessoa quer ver a tabela, então agora resolvi. Então, assim, olha a tabela. Não olha só se seu filho tá no mínimo, na média ou no máximo. Porque às vezes tem criança que tá na média, mas que também pra ela é pouco. Exatamente. E se você não junta o comportamento com aquela informação, você vai olhar que seu filho tá na média e você vai falar, tá ótimo. E às vezes não tá. A criança mais velha não tá aprendendo adequadamente. Exato. O quanto disso que a criança não tá aprendendo tão bem, não tá indo tão bem, não é privação de sono. Até pra ilustrar, semana passada eu conversei com uma cliente e ela falava assim pra mim, meu filho dorme, ele tem 1 ano, dorme 11h30 direto à noite, não acorda. Eu já pensei, que ela marcou uma consulta comigo. Eu falei, o que será que ela quer? Mas as sonecas dele são de meia hora. Ai, então. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes, com relação às sonecas, né? A duração das sonecas. Às vezes você falou, ele dormiu 3 horas, mas e antes e depois? Isso. Então, se a soneca é muito longa, o que eu tenho que fazer? Eu preciso acordar essa criança? E se a soneca é muito curta, como é que eu faço para alongar essa soneca? Então, assim, eu vou até pegar esse caso para responder essa pergunta. Ela falava assim para mim, ele dorme a noite inteira. E aí eu já pensei na minha cabeça, né? Eu pensava assim, mas como será que esse menino consegue dormir a noite inteira? Porque o corpo dele tá estressado, ele não deve estar tendo um sono de qualidade. Aí ela foi me contando, e eu fazendo perguntas e tal. E ela falava assim, não, mas ele se mexe a noite inteira. É agitadíssimo o sono dele. Claro, não tá com o equilíbrio do dia para fazer um sono bom. E além disso,
ela, desde muito pequeno, nunca tirou ele do berço à noite. Ela ia lá, ficava acalmando ele. Então, assim, ele aprendeu que ele não ia sair do berço. Então, ele tem um sono super agitado. Então, assim, pra você ver o quanto você tem que olhar o todo. O individual, né? E Às graças vezes a Deus acha o essa mãe máximo. procurou Pois ajuda, é. porque ela poderia estar pensando assim, Ai, que maravilha. tudo meu bem, filho dorme 11 certo. horas e meia à noite, Exato. é Aham. maravilhoso, não vou mexer em nada. Mas graças a Deus ela procurou ajuda. E aí ela falava assim, a babá fala que eu não posso chegar perto quando ele tá no parquinho, porque ele já quer vir pro meu colo, daí ele quer ficar comigo, daí ele chora comigo. Claro, porque você extravasa com a mãe, né? Você Claro, extravasa claro, com quem, tem isso. entendeu? Uhum. Então, Quem é parte de você, né? e ela falava assim, tem alguma coisa estranha, porque é o meu segundo filho, meu primeiro dormia sonecas longas, e aí eu comecei a achar que tava muito diferente, por isso que eu marquei com você. E eu falei Tá. pra ela, graças a Deus. Enfim, então assim, pensando nesse todo, né, então só antes de responder essa sua pergunta, pensando nesse todo, é muito importante que os pais entendam que, primeiro, quando a gente vai olhar essa tabela da média por idade nas 24 horas do dia, se eu tô falando de uma criança que está com privação de sono, muito provavelmente no primeiro estágio do processo de se vencer essa privação de sono, de ajudar essa criança a ter esse equilíbrio melhor no dia, essa criança vai lá pro máximo da faixa etária dela, porque é dormindo mais nesse começo que eu venço essa exaustão, né? Então, primeira informação, atrele o comportamento do seu filho à informação da idade dele. Segunda informação, entenda que talvez ele vá precisar chegar lá no máximo da idade dele, do quanto ele vai precisar dormir inicialmente, se ele está em privação de sono, para se vencer essa informação, essa privação, para daí você descobrir o quanto ele fica bem. E outra coisa que eu falo para os pais, é só quando a gente permite que a criança durma mais do que a média, que a gente vai saber o quanto ela realmente precisa. Se eu sempre tô ali só permitindo que meu filho durma mais ou menos do que a média, talvez eu ainda não sei que ele precisasse de um pouco mais que a média. E como que eu faço isso, né? Então, primeiro, é que é bem complexo, né, gente? Se vocês não É. tiverem, é muito complexo. E para cada faixa etária, É uma- Cada criança é uma coisa. Por isso que a gente faz uma pergunta genérica, é difícil. Né? Tem que analisar, É. analisar cada família. Então, assim, por exemplo, nesse caso desse bebê de 9 meses, vamos supor que essa criança acorde às 6 da manhã, né? E aí eu falei que a partir do 6º mês, a criança pode dormir de 10 a 11, mas aos 8, 9 meses, a média te diz que deveria ser 11 por noite, para a criança ficar bem, né? Então, vamos supor que é uma criança de 9 meses que acorda às 6. Se eu preciso ajudar essa criança a pelo menos dormir às 11 horas que ela precisa, você concorda que ela deveria estar indo dormir às 7 horas da noite para chegar nas 11, já que ela é uma criança que naturalmente acorda às 6? Então, eu sempre tenho que trabalhar de trás para frente para eu entregar para o meu filho a possibilidade dele dormir pelo menos a média da idade dele. Porém, se é uma criança exausta, talvez ele precise de 12. Talvez ele não faça sonecas bem feitas durante o dia e aí eu preciso ajudar ele a ter chance de compensar o que na somatória das sonecas ele não fez, trazendo o sono noturno um pouquinho para mais cedo, para que esse início do sono noturno pegue o que ele não dormiu na totalidade das sonecas e põe ali para ele não ficar com déficit nas 24 horas do dia, né? Então, toda essa flexibilidade que os pais precisam ir fazendo para que não se acumule cansaço, porque o cansaço é um estressor para o corpo que não permite o relaxamento depois. E eu sempre falo, a porta de entrada para uma criança desandar no sono é você estressar o corpo dela, seja por questões fisiológicas, seja por emocional. São as duas razões pelas quais o sono desanda. Por quê? Porque eu preciso relaxar para dormir. Se eu tenho alguma coisa emocional, ou se eu tenho alguma coisa fisiológica não deixando esse relaxamento acontecer, eu vou prejudicar o sono. É daí que vem os problemas de sono, de uma dessas duas coisas. E aí, né? puxando porque a gente debateu no primeiro capítulo, né? A gente tem que ver a nossa vida, né? A nossa casa. Porque a gente não vai conseguir desestressar uma criança se a gente não desestressar a nossa casa, o nosso ambiente. Sim, exato. É muito mais difícil até do Exato. que parece, né? Muito. Porque assim, se a gente vive estressado dentro de casa, sem tempo um para o outro, brigando um com o outro, né? Cheio de problema, é difícil. É muito.
Muito. A criança vai ser estressada. Por isso que a gente fala assim, nossa, é impossível uma criança dormir 12 horas. Não é impossível. Não É porque é muito difícil a gente deixar o ambiente sem estressor. Exato. Né? A gente É o sabe que é contrário. difícil. Mas é isso, é buscar um ambiente com o mínimo de estressores, gente. A gente tem que mudar a nossa vida. Para receber uma criança, a gente tem que mudar a nossa vida. Então, nesse caso que eu comentei, eu preciso entender qual que é a real necessidade daquela criança naquele momento, para entender se aquela soneca tá muito longa, porque é muito curta, a gente já sabe como tá, né? A questão do alongamento da soneca também, ele é complicado, É que, né? na verdade, assim, cada faixa etária requer uma distribuição dessa duração do total que você precisa mais ou menos conseguir ao longo do dia e como que se distribui isso, né? Então, vou ficar nesse exemplo dos 9 meses só para não ficar cada hora falando de uma quantidade diferente. Então, esse bebê de 9 meses que precisa entre 4 horas e meia na somatória das sonecas, eu sempre sou a favor de que a criança carregue o maior número de sonecas que ela deveria fazer para a faixa etária dela, porque você daí vai colocando períodos de descanso a mais no dia dessa criança e você evita que ela acumule mais do que ela consegue no período acordado. Então, aos 9 meses, a criança pode estar fazendo 2 ou 3 sonecas. Então, se ela pode ainda fazer 3, eu sempre gosto que ela faça 3. Porque daí você evita aquele acúmulo no final do dia que prejudica o sono noturno se for um acúmulo além do que ela aguenta. E aí essas 4 horas e meia deveria ser mais ou menos 1h20, 1h30 de manhã, 1h40, 2 horas à tarde e uns 40, 50 minutos no final do dia, né? E aí, qual é o grande ponto? Quando você... Vamos supor que você fale, não, mas meu filho não dorme de manhã por nada. Ele fica a manhã inteira acordado. Só que daí, ele faz 3 horas depois do almoço, porque ele compensa que ele não dormiu de manhã e faz... Então, mas o quanto essa criança que não tem ainda a maturidade neurológica para ficar tanto tempo acordada de manhã, absorveu além do que ela aguenta e já estressou o organismo. Já estressou. E aí, essas 3 horas não necessariamente são suficientes para resetar todo aquele acúmulo que aconteceu de manhã, entendeu? Então, o equilíbrio nessa questão de que não é janela de sono fixa, mas é de você perceber. Então, modular, né? Saber modular. E cada criança, assim, se eu tenho uma criança que acorda muito à noite, essa 1h20, 1h30 pode precisar ser muito mais, pode precisar ser 2 horas de manhã, porque eu ainda estou vencendo um cansaço nesse meu estágio do processo de ajudar ela a não continuar acumulando o que ela já veio de uma noite acumulada. Ixi, daí são muitos Aí vem desdobramentos, muito, né? Porque é isso, a questão do sono noturno também a gente sabe que tem muitos ciclos. Muito. Então, a criança aprofunda, sobe, Isso. acorda, dorme de novo. E faz parte de um ritmo fisiológico. Então, quanto a gente tem que se perguntar também, meu filho acordou. Ele vai acordar. A gente não quer que ele acorde estressado, chorando. Ou que fique acordado. Fique acordado. Mas assim, meu filho abriu o olho. Superficializa e volta. Isso. Então, muitas Dá o vezes, espaço pra ele também. Exato. Conseguir porque retomar a sozinho. gente, a gente ouve um a gente vai, Então, né? você sabe que eu tava contando pra vocês lá fora, né, do menino que eu tô atendendo, e ele dorme com a babá no quarto à noite. E aí a babá falava assim, ele tá, sei lá, no começo do processo, ele acorda 8 vezes, daí eu já vou lá e faço a mamadeira. Aí ele, agora que ele tá dormindo a noite inteira, ela fala assim, todo dia de manhã ela me manda a informação de como foi a noite, aí ela escreve assim, acordou... Ela põe todos os horários. Mas ele mesmo se resolveu. Perfeito. E não é acordar. Isso. É só se mexer, passar de um ciclo do do sono pro outro. Perfeito. E é então, assim. Isso. É o que a gente faz também, né? Isso. E a gente nem lembra. E a gente faz, o adulto faz Todo isso mundo. 2 É vezes. Cada vez que a gente fisiológico. vira a cabeça no travesseiro, é a superficialização do sono. É isso. E a criança faz muito mais Muito. vezes. Então, às vezes você vai ver a criança de olhinho aberto, virou pro lado e dormiu de novo. Isso. Só que a gente intervém. Isso. E nisso a gente faz a associação, que vai ser um tema de outro capítulo. Né? Exatamente. Bom, eu acho que por hoje tá sensacional. A gente conseguiu falar bastante sobre essa questão das janelas de sono, o que é importante prestar atenção na rotina dessa criança, saber modular, né, de acordo com cada faixa etária.
Então é isso. Mandem suas dúvidas, mande seus comentários, mande esse vídeo para alguém que talvez esteja precisando dessa informação, que é muito importante. E vamos continuar por aqui, trocando ideia, informação de qualidade, que a gente precisa disso para viver em equilíbrio, não é mesmo? Isso aí. Então é isso. Até mais. Vejo vocês no próximo programa. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.